Pai, nós queremos te louvar e te exaltar. Nós queremos te agradecer pela sua presença. Nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu imenso favor, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, é infinitamente mais. Nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de ti, pedindo que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta noite, Pai. Nós queremos colocar a vida de cada um que adentrou neste lugar. Nós queremos rogar, Senhor, que a tua bênção sobre cada uma dele e dela, Senhor, que está aqui. Pai, que a tua presença seja magnífica neste lugar. O Senhor tem livre acesso para fazer o que o Senhor quer neste lugar, através das nossas vidas, através de cada um, Pai, que está aqui. Em nome de Jesus, sustenta as nossas vidas e fala aos nossos corações nesta noite, Senhor, para a honra, glória e o teu louvor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A rocha não impede a tempestade, mas ela garante que a casa permaneça em pé. Todos nós já passamos por lutas, por dificuldades, né? Passamos por tempestades. Esse é o tema da nossa conferência hoje. Quando as tempestades vêm, nós às vezes achamos que não vamos suportar, que vamos sucumbir. Mas aquele que está firmado em Cristo, ele sempre vai resistir às tempestades da vida. E que possamos meditar sobre isso, sobre a rocha que é Cristo. Feche os teus olhos e adore. Eu não sei o que ele viu. Porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu atribuo a ele. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele grande, grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu. Cante, adore a ele. Vamos lá. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, falta
das águas. Dentro de nós anseia pelo Deus vivo. Eu não sei o que ele viu. Cante quem souber, adore a ele. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mas mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele grande. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, merecia mais, mas ele me prometeu que a igreja, céu, eu só quero adorar. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele. Esses 15 anos foi ele quem deu. Tudo que eu tenho ele nos deu. Oh meu Deus, só o Senhor é Deus. 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 Eu exalto teu nome por tua morte lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência. O que vamos fazer? Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor não tem fim. Inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir. Te adorarei.
te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aplaudo o nome desse Deus vivo. Vamos abrir a nossa Bíblia que é em Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As rochas estão entre os materiais mais duráveis da terra. Dependendo do tempo, ela pode existir por milhões ou até bilhões de anos. Algumas rochas mais antigas conhecidas têm cerca de 4 bilhões de anos, quase tão antiga quanto o próprio planeta. Mesmo sendo muito resistentes, a rocha sofre desgaste ao longo do tempo, por causa do vento, da chuva, das mudanças de temperatura, da ação da água. Esse processo é chamado de intemperismo e é muito lento, ou seja, é muito lento o desgaste de uma rocha. Uma grande rocha pode levar milhões de anos a ser desgastada completamente. Isso faz uma bela aplicação espiritual quando a Bíblia chama Cristo de rocha. Ela destaca exatamente essa ideia de firmeza, estabilidade e permanência. Assim é o que... Pense só o tempo que uma rocha leva para... que existe, que é a existência de uma rocha, né? E com o texto que nós acabamos de ler, não, nesse texto não, quando Jesus disse a Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta rocha, né, edificarei a minha igreja. E essa rocha, ela é Jesus. Ela jamais será abalada, ela jamais será destruída. Que pensemos nisso. E eu gostaria de chamar a Val agora. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor já fez até aqui, tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós queremos apresentar a vida da Val diante de Ti nesta hora. Aleluia. Nós já temos colocado, Pai, ela já tem se colocado para ser instrumento Teu por onde quer que ela ande. Aleluia. E nós só queremos Te dizer mais uma vez que o Senhor a use poderosamente, fazendo aquilo que lhe apraz fazer neste lugar e através da vida da Tua filha, Pai. Por isso nós Te rendemos graça nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui, que trem mais bom. Eu quero agradecer, pastores, obrigada pelo convite mais uma vez, pela alegria de estar aqui, né? A Lu está lá me hospedando e eu estou recebendo o carinho da igreja com muita intensidade, como sempre é, todas as vezes que eu venho aqui. Bendito seja Jesus, a nossa rocha, aquele que nos sustenta, né? A cada manhã, a cada dia. E ontem, na hora que nós estávamos quase indo dormir, a Lu falou, eu quero te mostrar uma música. E era exatamente a música que a irmã abriu o culto aqui hoje, cantando. E domingo, nós estávamos vindo no carro, e aí eu vim cantando da casa da Lu até aqui. Quando chegamos, as músicas que foram ministradas eram também as que cantamos no carro. E o Senhor está aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que é a rocha firme, que não se abala. A nossa vida está firmada no Senhor, a nossa fé está firmada no Senhor. E nós celebramos o Teu nome aqui nessa noite, Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o vencedor, digno de toda a glória. Ele ressuscitou e breve voltará. Jesus é o vencedor, digno de toda a glória.
breve voltará, breve voltará. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão, pois a palavra do Senhor Jesus é viva. Essa palavra é viva. As portas do inferno não prevalecerão, pois a palavra do Senhor Jesus é viva. Essa palavra é viva. Vencemos caminhando em oração, vencemos caminhando em comunhão, tudo pelo sangue de Jesus derramado por nós. Vencemos caminhando em oração, vencemos caminhando em comunhão, tudo pelo sangue de Jesus derramado. Essa palavra é viva. Vamos declarar mais uma vez: Jesus é o vencedor. Aleluia. Jesus é o vencedor, digno de toda a glória. Ele ressuscitou, breve voltará, breve voltará. Nós cremos, Jesus, na tua volta, e nós cremos na tua palavra, Senhor. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão, pois a palavra do Senhor Jesus é viva. Essa palavra é viva. As portas do inferno não prevalecerão, pois a palavra do Senhor Jesus é viva. Essa palavra é viva. Vencemos caminhando em oração, vencemos caminhando em comunhão, tudo pelo sangue de Jesus derramado por nós. Vencemos caminhando em oração, vencemos caminhando em comunhão, tudo pelo sangue de Jesus derramado por nós. Vencemos caminhando em comunhão, tudo pelo sangue de Jesus derramado por nós. Vencemos caminhando em oração, vencemos caminhando em comunhão, tudo pelo sangue de Jesus derramado. Essa palavra é viva. Aleluia, aleluia. E tu és o Cristo, o Filho do Deus. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh.
os cativos era chegado. O reino de Deus foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela que tu és ungido de Deus. Tu és o Cristo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh, oh. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. E o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta qualquer. Teu Espírito me revela que tu és ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho, não há outro como tu. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Pegue a sua Bíblia de uma vez e levante essa Bíblia bem alto aqui nessa noite. Levante a sua Bíblia. Senhor, obrigada pela palavra. Aleluia. Ah, que privilégio, Senhor. Tem olhos para ver. Aleluia. Ter ouvidos para ouvir a tua palavra. Oh, Senhor, ter inteligência para ler e enxergar essas letras, ouvir essa palavra, mas mais do que isso, ter o teu Espírito para vivificar a tua palavra dentro de nós. Obrigada, Deus, pela tua palavra, e eu peço, Espírito Santo, fale conosco aqui nessa noite. Revele mais Jesus para nós aqui nessa noite. Espírito Santo, nós não podemos produzir nada
que possa trazer transformação aos corações, mas a tua palavra pode. Jesus pode, o Verbo vivo pode, a rocha eterna pode. Senhor, eu te louvo pela palavra, Senhor, traduzida na nossa língua. Obrigada, Senhor, mas oro também por aqueles que estão traduzindo Bíblias nos lugares ainda não alcançados. Senhor, que os tradutores de Bíblia, se algum deles não for, ó Deus, ainda convertido ao Evangelho, na hora que ele estiver traduzindo a Bíblia, Senhor, que ele se converta a Ti, que o Espírito vivifique a palavra diante de seus olhos, e que o Evangelho continue avançando pela terra, e usa-nos para a Tua glória, Senhor. É a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, aleluia, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós sim, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Meu Deus do céu, que texto. Que palavra profunda. A palavra de Deus é toda profunda. E quando eu meditava sobre esse tema, eu falava: Senhor, o Senhor está se apresentando como rocha desde o tempo de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés tocou ali na fenda da rocha, né, que ali saiu água da fenda da rocha, Jesus já estava ali sendo prefigurado. Quando a gente lê os Salmos, a gente percebe que Davi e os salmistas vêm falando: ó minha rocha, que é o tema, que inclusive é o versículo, né? Vive o Senhor, minha rocha. Então, Jesus está sendo anunciado nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até Apocalipse. Jesus está lá, se apresentando, se mostrando, e a palavra de Deus nos ensinando a respeito de Jesus como a rocha viva. E nessa noite, esse trecho da palavra que nós estamos lendo é uma carta do apóstolo Pedro. E o significado de Pedro é Petros, né? O significado do nome Pedro é Petros, é pedra. E Pedro teve uma experiência muito forte com Jesus. E Pedro era aquele que um dia andou distante de Jesus, inclusive negou Jesus. Mas esse homem teve um encontro tão forte com Jesus.
Ele teve uma experiência tão profunda com Jesus, que ele se torna um homem apaixonado pelo céu e por tudo aquilo que Jesus queria. Ele escreve essa carta para a igreja que estava sendo perseguida, os irmãos que estavam sendo perseguidos no tempo da dispersão. Estavam espalhados por vários lugares, e ele escreve essa carta para trazer coragem, para trazer ânimo ao coração deste povo. Um Pedro transformado, mandando carta agora, de ânimo para a igreja. Então, essa carta chegou em Caruaru. Aleluia. Chegou aqui. E nessa noite, nesse tema Firmados na Rocha, eu quero conversar um pouquinho com vocês. E quero me deter aqui do versículo 4 em diante, quando o apóstolo Pedro vem dizendo: chegando-vos para ele. Eu estava lendo esse texto dias atrás, e eu já falei desse texto várias vezes. Mas Pedro começa dizendo: vocês precisam despojar de tudo aquilo que é mal. Vocês precisam deixar, abandonar, renunciar, desnudar, despir, perder posse de tudo aquilo que era a vida antiga. Abandonar, largar, soltar. E aí, depois que vocês fazem esse movimento, vocês precisam, Pedro está falando para a igreja, e esse vocês inclui Valéria, tá? Inclui a Val. Vocês precisam se achegar a Ele. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa noite: mulheres firmadas na rocha, homens firmados na rocha, são aqueles que se achegam ao Senhor. Se achegam, aleluia. São aqueles que têm uma atitude de aproximação com o Senhor. Aqueles que são firmados na rocha têm interesse pelo Senhor. E Pedro fala assim: chegando-vos para Ele. Aleluia. Nós só conseguimos chegar para Ele porque Ele chegou para nós. Você consegue pensar isso? Ele veio em carne. Ele chegou para nós. E agora nessa noite nós conseguimos chegar até Ele em sua palavra. Esse convite de Pedro para a igreja é o convite de Deus para nós. Nessa noite, chegando-vos para Ele, aproximando-nos dEle, conversando com Ele. Ai, o mais gostoso, ouvindo Ele. Ouvindo Ele. Contemplando Ele. Eu gosto de contemplar o céu. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu posto nos stories sempre assim, fotos do céu. E ali eu fico contemplando o céu. E quando nós chegamos na palavra, nós contemplamos o Senhor na palavra. E Pedro nos convida, a palavra nos convida nessa noite: chegando-vos para Ele. Aproximação. É o primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa noite. O Senhor está nos chamando para nos aproximarmos dEle. Segundo ponto, quando Pedro fala, chegando-vos para Ele, Pedro começa a dizer quem Ele é. Então, o segundo ponto que eu quero destacar dentro desse texto é reconhecendo quem é Jesus. Nós não nos chegamos diante de um Deus frouxo. Nós não chegamos diante de um Deus que é indiferente. Nós não nos chegamos diante de um Deus que é surdo. Nós não chegamos diante de um Deus que é cego. Não nos chegamos diante de um Deus que não está vendo. Não. Aleluia. Ele tem boca e vê. Ele tem boca e fala. Ele tem olhos e vê. Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem mãos e nos toca. A Bíblia diz que Ele sente o cheiro da nossa oração. É um incenso que sobe diante de Deus. Deus está vendo, Deus está agindo, Deus está movendo. Ele é um Deus vivo. E Pedro vem dizendo
achegando-vos a Ele, a pedra que vive. Aleluia. Essa pedra que vive. Ele não é simplesmente uma rocha, Ele é a rocha viva. Essa rocha é a rocha onde eu posso firmar a minha vida. Eu posso ficar nele, porque Ele vive. Eu posso permanecer nele, porque Ele vive. Tudo passa. Tudo passa. Essa rocha não se move. Essa rocha não se abala com as crises. Essa rocha não se abala com as tempestades. Essa rocha é firme e essa rocha é viva. Aleluia. Chegando-vos para Ele. Ele quem? A rocha viva. Ele quem? O texto de Pedro vem dizendo assim: Ele é eleito por Deus. Aí eu fiquei pensando, como é que é isso? Porque essa eleição, não tinha ninguém que se compararia com Ele para entrar nessa eleição. Ele foi eleito pelo Pai. O Filho amado eleito pelo Pai. E quando Pedro está falando, chegue para Ele, ele está dizendo, chegue para aquele que o Pai amou primeiro. E que Ele nos amou primeiro. Ele é a rocha principal. Ele é a rocha firme. Ele é a rocha viva. Ele é o Senhor da nossa vida. Aproximando-se da rocha viva. Aproximando-se daquele que aqui fala, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aleluia. Precioso Jesus. Precioso Jesus. Diga, precioso Jesus. Você não serve qualquer Deus. Você não está firmado em qualquer Deus. Você não está firmado em qualquer coisa. Você está firmada no Deus vivo. Você está firmado no Deus vivo. Você está ancorado numa pedra que vive. Por isso que Pedro tem essa firmeza. Pode olhar para Ele, pode firmar-se nele, pode se achegar a Ele. Pedro sabia do que estava falando. Ele já tinha tido experiência com Jesus. E o texto continua dizendo que ele foi rejeitado pelos homens. Quando nós lemos Isaías 53, ele era desprezado pelos homens. O mais rejeitado pelos homens. Mas espera aí, como assim? O eleito de Deus, a preciosidade de Deus, pelos homens foi rejeitado. Lá em Isaías 53, Isaías coloca tudo no passado. Ele foi rejeitado. Isaías estava escrevendo por algo que ainda ia acontecer. Mas Isaías escreve inspirado pelo Senhor, então ele já escreve profetizando. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi rejeitado. Mas quando Isaías fala a respeito de Jesus, o Jesus vivo, ressurreto, poderoso, ele fala, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Percebe? Então, Ele foi humilhado naquela cruz, como cantamos aqui nessa noite. Foi humilhado, foi rejeitado, foi desprezado. Ali naquele movimento da cruz, tudo isso aconteceu. E quando Jesus estava sendo rejeitado, e quando Jesus estava sendo humilhado, Ele estava levando nele a nossa humilhação, a nossa rejeição. Você já passou por um momento de rejeição na sua vida? Você já se sentiu rejeitado em algum momento? Eu já. Já me pediram para sair da mesa para a pessoa sentar. Eu estava sentada à mesa alimentando.
Entrou alguém no ambiente e a pessoa que era dona da casa disse: por favor, levanta. Porque fulano chegou e ele precisa se assentar. Aí eu peguei meu prato de comida e fiquei em pé. É uma sensação horrível. Só que quando eu penso nessa rejeição, ela nem se compara àquilo que ele levou de rejeição lá no Calvário. Nem se compara àquilo que ele passou ali na cruz. Então Pedro vem dizendo: rejeitado pelos homens. Rejeitado. E Pedro ainda vai longe, ele diz, ele é desprezado, ele é considerado como uma pedra de tropeço para alguns. Tem gente que olha a nossa vida com Deus e enxerga uma pedra de tropeço. Tem gente que olha para a pessoa de Jesus e enxerga uma pedra de tropeço. Por quê? Porque se eu me firmar em Jesus, eu não posso viver como eu queria. Se a minha vida está em Jesus, eu não posso mais viver conforme o meu próprio umbigo, conforme a minha própria vontade, porque agora a minha vida está firmada nele e é ele que vai me mostrar como é que eu posso viver. Então, para muitos ali no tempo de Pedro, os discípulos foram perseguidos. Por quê? Porque eles seguiam a Jesus e Jesus era uma pedra de tropeço para quem queria viver de qualquer maneira. E aí Pedro vem dizendo: se acheguem a ele, a pedra principal, o eleito e precioso de Deus, rejeitado sim pelos homens, mas para com Deus, precioso. Aleluia, 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 precioso, precioso, o Filho de Deus. Eu sempre fico pensando, Jesus foi o adolescente que não deixou a toalha em cima da cama. Já parou para pensar? Eu acho que ele não fazia essas coisas. Deixava o chinelo virado assim, eu acho que não. Jesus foi obediente em tudo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Precioso. E ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Está lá em Hebreus. Então, esse Jesus é que Pedro está falando. Pode se achegar a ele e pode se firmar nele. E é muito interessante, eu fiquei pensando, quando aconteceu a tentação de Jesus, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 5, que Jesus foi levado para um alto monte. E ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado ali naquele monte. E quando o diabo chega ali naquele lugar para tentar Jesus, uma das coisas que ele fala com Jesus é: transforme essas pedras em pães. Jesus é a pedra principal e Jesus é o pão da vida. O diabo queria distorcer essa mensagem lá naquele monte. Sabe aquilo que você é em Deus? O diabo também está tentando distorcer. Lá ele já começou o discurso dizendo: se és filho. Se és filho de Deus, transforme pedras em pães. O diabo sabia que Jesus é a rocha principal. Ele queria pegar a própria característica de Jesus, prefigurada num pão físico, numa pedra, para transformar em pão, só que na presença do diabo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O diabo estava tentando usar aquilo que seria, Jesus seria chamado o mundo inteiro de pão da vida e de pedra principal. O diabo já queria brincar até nisso. Ele é perito em distorcer o que Deus quer.
tentar distorcer o que Deus quer fazer. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus transformasse pedras em pães ali naquele dia, ele estragaria o plano de Deus. Mas Jesus não veio estragar o plano de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. E o diabo é que se ferrou. Na hora que Jesus voltar, acabou a conversa. Mas enquanto ele não volta, está garantido: estamos firmados em Jesus, a rocha eterna e pão da vida. E enquanto eu lia esse texto, eu fiquei pensando: por que o diabo brincou com isso? Por que ele tentou justamente nisso? Era como se ele dissesse: ô rocha, transforma a rocha em pão. Ele queria zombar de características de Jesus, prefigurando ali através de coisas que eram físicas. Mas Jesus não veio brincar de ser Jesus na terra. Ele veio fazer o papel dele todinho e fez. Por isso a nossa vida está firmada nele. E a gente pode continuar nele. E Pedro disse: se acheguem a ele, a rocha principal. Então o primeiro ponto é se despojar de tudo que não vem de Deus, de tudo que é maldade. Segundo, chegando-vos para ele. Terceiro ponto, reconhecendo quem é Jesus. Você pode dizer: eu sei quem é Jesus. Não, mas fala com a voz mais assim: eu sei quem é Jesus. Aleluia, aleluia. Só que Pedro fala a respeito de Jesus, e ele também fala a respeito de nós. Ele fala: ele é a rocha principal, mas o texto continua. No versículo 5 ele diz assim: vós também são como pedras vivas. Agora o negócio intensificou. Porque ele é a rocha firme e nós somos rochas vivas. Jesus é a rocha viva e nós somos rochas vivas. Por que isso? Porque nós estamos tão nele que agora nós somos pedaço dele na terra. Aleluia! A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então eu preciso saber quem ele é, e eu também preciso entender quem eu sou. E Pedro vem dizendo: vocês são rochas vivas. Ele é a rocha principal, vocês são os pedacinhos da rocha. Meu Deus do céu. Eu estou firmada na rocha e tenho a identidade dessa rocha. Aleluia. Aí vem tempestade, vem dor, vem momentos difíceis. Por que esse povo não tomba e não para? Porque eles têm o mesmo DNA do Deus deles. Nós temos o mesmo DNA do nosso Deus. O que te faz ficar firme no meio das dores? O que te faz ficar firme no meio das aflições? O que te faz permanecer firme e inabalável? A identidade do Senhor dentro de nós. Ele é a rocha principal. E nós, muito prazer, rochinha. Somos rochinhas. Somos pedras, mas não pedras que ficam paradas no chão. Nós somos pedras que vivem. Engraçado, Pedro não fala: vocês são pedras que sobrevivem. Yes. Vocês são pedras que vivem, porque a vida de Deus está dentro de vocês. Pedra que vive, porque a vida de Deus está dentro de nós. Vocês são pedras que vivem, vocês são edificados
casa espiritual. Aleluia! Aleluia! O que é casa? Casa é lugar de acolhimento. Aleluia! Casa é lugar de acolhimento. Casa é lugar onde a mesa está ali presente. Casa é o lugar onde tem: cheguei, vou tomar um banho, vou me cuidar, vou descansar, vou ter comunhão. Aleluia! Somos casa de Deus andando na terra, somos pedras vivas de Deus andando na terra, e quem chega perto de nós encontra acolhimento, encontra a presença, encontra alimento, encontra a possibilidade de descanso. Ah, é por causa de mim? Não, é por causa da pedra que vive. Firmadas na rocha, firmados na rocha. Aquele que está firmado na rocha, Pedro vem dizendo: vocês são casa espiritual. Vocês são lugar da manifestação do Espírito. Essa pedra que vive, o que faz viver é o Espírito de Deus. E nós somos a pedra também que vive. Muito prazer, meu nome é Rochinha. Rocha que vive, pedra que vive, Valéria que vive. Qual que é o seu nome? Fala aí. Valéria que vive, fala o seu nome. Que vive ou que sobrevive? Então fala forte, fala seu nome, fala: eu sou fulano de tal que vive. Diga: eu sou pedra que vive. Fala mais forte: sou pedra que vive. Eu sou pedra que vive. Porque a rocha firme vive. Aleluia. Porque Jesus está vivo. Aleluia. Pedro diz: vocês são casa espiritual. Vocês são sacerdócio real. Eita. Sacerdote era um povo diferenciado, que tinha acesso a coisas que a população inteira não tinha, mas o sacerdote tinha. Ele tinha acesso, inclusive o sumo sacerdote, ao Santo dos Santos, a presença plena de Deus. Hoje, Deus habita na igreja, Deus habita dentro daqueles que são dele, Deus habita dentro de você. Ah, meu Deus do céu, e a vida de Deus caminha com você, ô pedra que vive. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu sei quem ele é, mas eu também sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou pedra que vive. Que vive. Seja a situação que for, eu sou pedra que vive. E o texto, esse pequeno trecho, termina dizendo: vós também sois, como também pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos uma função aqui nessa terra: oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus. Como é que é isso, Valéria? Que sacrifício é esse? É a nossa própria vida diante de Deus todos os dias. É o nosso coração diante de Deus todos os dias. Só que graças a Deus, não é só a gente se oferecendo, é por meio de Jesus Cristo. Então, todos os dias, eu sei que a minha vida está firmada em Cristo. E por causa disso, eu me ofereço como um sacrifício vivo diante de Deus. E ali eu oro, e ali eu jejuo, e ali eu louvo, e ali eu leio as Escrituras, e ali eu me abasteço, e ali eu limpo a casa com a palavra. Pedro vem dizendo tudo isso porque Pedro estava já vivendo essa realidade. E a igreja de Jesus está nesse mesmo lugar hoje. Pedra que vive, que se oferece como um sacrifício vivo diante de Deus, firmados na rocha inabalável. Inabalável.
e vivendo por meio de Jesus. Aqui é que está o grande segredo da história, é vivendo por meio dele. Se eu vivo, vivo por ele. Se eu me movo por ele. Se eu falo, falo por meio dele. Se eu me relaciono, relaciono por meio dele. É tudo por meio dele. Então a gente precisa lembrar dessas coisas. Estamos ancorados, estamos firmados, estamos fortalecidos na rocha que não se abala. E oferecendo um sacrifício diante do Senhor todos os dias. Eu estive com um amigo que passou por uma cirurgia, um transplante. E antes do transplante, ele estava aguardando o rim, segundo transplante. E aí a gente estava conversando, estávamos eu, a esposa dele, e ele começou a falar sobre o desejo dele de viver. Ele falou: Val, eu estou indo, porque não era em Belo Horizonte, eu estou indo lá para a cidade tal. Eu vou lá, vou fazer o transplante, vou voltar. Vou viver tudo que Deus tem para mim. Empolgado, feliz. Num desafio que só, porque ele já tinha ficado 19 anos com um rim dentro dele, doado. E agora ele tinha que trocar o rim. E começou a fazer hemodiálise. E eu fiquei olhando nos olhos dele e vendo ele falar. Não vejo a hora de ir lá fazer minha cirurgia e trocar logo esse rim. E voltar, e fazer a obra de Deus, e viver minha família, e viver aquilo que Deus tem para mim. Eu fiquei olhando, eu falei: Deus, aumenta a minha fé. Que empolgação, que alegria de viver a presença. É uma vida de quem está firmado na rocha. As circunstâncias acontecem, os desafios acontecem, mas nós permanecemos firmados na rocha. Pela graça de Deus, ele passou sim pelo transplante, está lá nessa outra cidade, está de molho, porque tem que ficar de molho, né, um período, e está firme com Jesus, e doido para voltar, para pregar o evangelho, para viver junto com a esposa, porque está firmado na rocha. Eles saíram da casa deles e ele falou: a nossa casa está a serviço dos irmãos, o nosso carro está a serviço dos irmãos, porque tudo que temos foi por meio de Cristo. Eles vão ficar meses fora de casa. A casa deles está sendo, o carro deles está sendo utilizado. Porque Cristo é o mais importante para eles. Não é descuido, não é largar tudo, não é sobre isso. Está nas mãos de pedras que vivem. Percebe? É porque Cristo é o mais importante. Conviver com essas pessoas me dá às vezes até um frio na barriga. Eu falo: Senhor, aumenta a minha fé. E eu queria que nós orássemos aqui nessa noite, nessa certeza do que lemos. Senhor, você vai começar essa oração com gratidão e depois você pede. Mas eu queria que a gente gastasse um tempo importante de oração, de gratidão, porque a nossa vida está firmada em Jesus. Você pode fazer isso? Fica de pé no seu lugar. Esse primeiro momento a gente vai orar agradecendo. E eu não queria oração tímida. Sabe o que é oração tímida? Aquela oração assim com vergonha. Eu queria que você abrisse a sua boca. E você, olhando para essa rocha firme que é o Senhor, eu queria que você agradecesse ao Senhor, porque a sua vida está firmada nele. E se tiver alguém aqui nessa noite que a sua vida ainda não está firmada nele, o tempo é agora. Você já pode orar agradecendo, porque se você entrega a sua vida a ele hoje, a sua vida já está firmada nele. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
e nada irá me impedir, eu te adorarei. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a rocha firme. Nessa rocha nós não escorregamos. Nessa rocha nós estamos firmados. Ele é a nossa rocha firme.